Alô pessoal, bom dia, tudo bem aí? Estão acompanhando já? Já começamos? Estamos chamando os mais seguidores para ver os mais vídeos. Beleza, já tem uma galera entrando ali. Massa galera, hoje a gente tá aí com a nossa live do dia. O tema vai ser a questão da permacultura, vamos falar um pouco conceitualmente. Salve, salve, bom dia irmão. Massa Bruno, é nóis cara. A gente vai falar hoje especialmente sobre o tema da permacultura, tá? A gente convidou aí o Tomás Enlaçador, uma referência aí no Brasil, na América Latina, do trabalho com a permacultura. E a ideia é a gente trabalhar o tema nesse momento de pandemia, né? Ainda mais a permacultura que se coloca sempre nesse lugar, né, de trazer respostas aos problemas de crise, né? E com a perspectiva da abundância. Então a gente vai conversar um pouco com o Tomás. O Tomás vai entrar em breve, né? Acredito que ele já esteja se preparando para a gente iniciar essa live. A gente vai tratar, pessoal, sobre os pilares da permacultura. Vamos falar de algumas experiências acontecendo e também falar algumas técnicas, tecnologias que a gente possa estar desempenhando e desenvolvendo aí durante esses dias, inclusive, né, de quarentena, em casa, nos seus locais e assim por diante. Então, esse é a nossa live de hoje, tá? Para quem está entrando agora, a galera tá entrando aí, uma galera que já vi que é da pegada da permacultura também, já está começando a... Aí, ó, Tomás Enlaçador entrou, tá aparecendo ali, tá organizando a câmera dele. E aí, beleza, camarada? Arro, Tá ouvindo, saudações. cara? Tô ouvindo bem, e vocês? Estão me vendo, Eu ouvindo? não tô te ouvindo, cara. Pode ser algum problema do meu Não som estão aqui. ouvindo? A galera tá ouvindo aí? A galera tá ouvindo? Vamos dar um salve aí. Tá, deixa eu arrumar aqui, tô O arrumando. pessoal que tá Tá, deixa eu ouvindo. arrumar aqui, tô arrumando. Oxe, agora ficou forte Melhorou aí, hein? pra caramba. Pra caramba. Tá me escutando Só que eu acho agora? que tá dando eco, cara. E agora? Melhorou? Agora sim. Ra- E Aí, não tá dando eco agora. pronto. Beleza, então boa tarde a todas e todos. Aí, Marquito, Grande maravilha. Tomás Enlaçador. Pense num live que a gente fica à vontade de fazer, né? Super, né? Meu. Estamos em casa, né? Mas, Tomás, vamos aí que nosso tempo também ele tem um limite aqui, né? Todo mundo sabe que a live ela dura aí seus 59 minutos. E acho que é legal a gente tentar organizar essa fala. Galera, eu acho que é importante a gente organizar aqui, a galera ir mandando questões também aqui para a gente ir pensando, mas a ideia inicial é que o Tomás apresente um pouco dos pilares da permacultura. E eu estava iniciando aqui a fala, Tomás, antes de qualquer coisa, falando que a permacultura sempre foi esse instrumento do qual as pessoas já sentem que a gente está numa sociedade em crise e que busca na permacultura esse reestabelecer da relação com o ambiente a partir das suas práticas pessoais, da sua casa, do seu quintal, do seu entorno, da sua comunidade, assim por diante, né? Então já é um instrumento de enfrentamento às crises, sejam elas essa crise global que a gente está vivendo hoje, mas sempre foi essa busca de muita gente por uma perspectiva de uma construção de uma outra sociedade, né? Então a gente queria que tu inicialmente assim apresentasse os pilares que dão sustentação à permacultura de forma conceitual e prática, e depois a gente vai falar um pouco sobre algumas experiências que a gente conhece que estão justamente nesse momento sendo referência para algumas pessoas. E por fim, vamos falar de algumas práticas também que podem ser aplicadas nesses dias, né? Para a galera que está em casa um pouco ansiosa, querendo botar a mão Como na aprender massa e tal. mais, como saber mais, como se envolver em Isso, coletivos, né? legal. Então, cara, eu passo a bola para ti, para que tu apresente aí para a galera um pouco dos pilares da permacultura, para quem conhece e para quem não conhece também, né?
Valeu, Tomás. Obrigado aí pelo aceite aí do convite. E vamos tocar essa 1 hora aí. Tamo junto. Bom, então mais uma vez aí dando um salve, agradecendo demais quem está presente. Eu acho que você que disponibilizou seu tempo para ficar agora com a gente nessa live para saber sobre permacultura já é um grande passo, já é um avanço na concepção de uma possível estratégia para essa crise que está nos envolvendo cada vez mais, né? Então também quem quiser aí compartilhar, só pegar essa setinha aí que tem embaixo de onde escreve, apertar na setinha e compartilhar com os contatos para pessoas que vocês acham que também vão se envolver com esse tema da permacultura ou que você mesmo quer introduzir esse tema. Bom, a permacultura, primeiro eu vou fazer um termômetro, quem já ouviu falar, dá coraçãozinho aí para a gente ver se tem muito, né? E ela surgiu nos anos, a Elo, a Gel, ó, já tem uma galera que eu sei que conhece bem de Tem. permacultura, alguns já fizeram curso comigo. Então a permacultura surgiu nos anos 70, né, na Austrália, que em alguns aspectos tem um clima inclusive muito parecido com o nosso, né, na mão de dois figuras assim, dois cientistas sociais, agricultores, dois cabeções que eram né, um deles já morreu, que é o Bill Mollison, e o outro é o David Hongren, né, que ainda está super vivo, escrevendo vários artigos, inclusive a gente pode recomendar alguns livros, tem os cenários futuros dele, que é incrível, onde eles traziam um conceito inicialmente de agricultura permanente, né? Ela foi moldada, né, como um modelo de gestão e design de ambientes para que esses ambientes sejam o mais resilientes e sustentáveis possíveis, integrando esses ciclos da natureza, né, através de pilares e princípios. E os três mais importantes que dão fundamento para a permacultura é o que? É o cuidar da terra, que aí entra uma gama de outros pilares e conexões, né? Então tem a agrofloresta, tem a agroecologia, tem o reflorestamento, tem você cuidar das nascentes, você cuidar da Pachamama como um todo. O cuidar das pessoas, né, que foi durante muito tempo, inclusive, uma autocrítica que a gente faz dentro do movimento da permacultura, né? A gente ficou muito preocupado em fazer bioconstrução, em fazer horta mandala, em fazer técnicas de captação de água, de painéis solares, mas esquecemos um pouco do cuidado, né, desse design social. E aí entra o cuidar das pessoas. E, por último, o repartir, o compartilhar os excedentes, né? Uma coisa muito legal da permacultura, que a permacultura coloca assim, olha, você para ter excedentes, né, para compartilhar, você precisa também produzir, né? Então a permacultura traz esse paradigma de você ser um prosumiator, né? Um produtor, um consumidor e um ator social, para que você possa, através de um sistema produtivo que você monta num sítio, numa propriedade rural, ou você pode também fazer permacultura urbana em menor escala no seu apartamento, na sua casa. A gente pode dar algumas dicas sobre isso. E assim, para a gente dar agora uma forma mais objetiva sobre os pilares teóricos da permacultura, o David Hongren, ele traz uma linha mais holística, mais integral da permacultura do que o Bill Mollison, que estuda a permacultura de uma forma mais estrito sensu. E aí, ele trouxe os princípios do design da permacultura. O primeiro deles é observe e interaja. Então, se você está assim, sufocado nessa pandemia, você quer ir para um outro lugar, então a primeira coisa que você tem que fazer, segundo esses princípios, é observar para depois começar a interagir. Não chega nos lugares já querendo fazer modificações ou tomar decisões. A gente fala que na permacultura, para você começar a construir, para começar a ter alguma coisa mais intensiva, você precisa acompanhar um ano, né? Que é para você ver as 4 estações, onde chove, onde venta, toda essa questão da incidência solar, como é que ele percorre durante o ano, quais são os animais que estão ali, como é que é o tipo do solo, você precisa observar muito. Outro, capture e armazene energia. A gente desperdiça muita energia, né? A água da chuva é um exemplo claro.
os resíduos, né, que o Marquito é uma das fortes bandeiras e ações do Marquito, né, a gente desperdiça, a gente joga fora muita energia. Imagina se a gente tivesse aí 60%, 70% da população compostando, que revolução agroecológica, agroflorestal que a gente faria? Então tá aí, capture e armazene energia. Você pode fazer isso tanto no rural como no urbano. Obtenha, na medida do possível, ganhos, né? Então tudo que você vai fazendo, você traz um plus, você agrega, você traz um duplo valor. Uma coisa não tem apenas uma função, né? Então sanitário seco, que a gente trabalha muito, sanitário seco compostável, além de você resolver um problema do saneamento, você produz, né, ali um substrato que pode vir a se tornar um humus que pode alimentar um canteiro, por exemplo. Tá? Outro, ataque à autorregulação. Esse termo da autorregulação a gente pode trazer para a nossa vida, que é a zona zero na permacultura, e aceite a retroalimentação, esse feedback. E nesse momento de pandemia, né, de crises, assim, você poder aceitar esse feedback e trabalhar a tua autorregulação, ver como você está se sentindo e como o sistema que está no teu entorno é muito importante. Estou muito rápido, vou mais maneiro, tá legal aí? Então todo mundo... Tá bom, Marquito? Tá legal, Tomás. O pessoal tá falando que tá um pouco baixo o teu áudio. Se falar um pouquinho mais alto, melhor, eu acho. Tá bom, vou colar aqui um pouquinho mais, tá? Evite, né, a produção de resíduos ou faça o mínimo possível, né? Eu acho que nessa época de pandemia também isso está muito claro, né? Como a gente tem, de uma certa forma, consumindo menos e a necessidade de gerar menos resíduos. E isso, inclusive, eu escutei um live teu com o Thiago, Marquito, que você fala assim, nossa, a gente tá assim super tranquilo em relação a tudo que está sendo falado como soluções agora para essa pandemia, porque foram bandeiras que a gente sempre levantou, né? E de fato é isso, né? A gente sempre levantou essa bandeira da permacultura, da agroecologia, da agrofloresta, e para parar com esse processo predatório, né? De produção e consumo, esse neoliberalismo que estava estuprando o Pachamama, né? Então teve que dar essa parada, né? Teve que para a gente começar a voltar e começar a trazer, por exemplo, essa bandeira da permacultura, essa técnica de design, essa filosofia de vida, para a gente trabalhar uma outra autorregulação da nossa sociedade, do planeta, trazer uma sociedade, uma civilização mais ecologizada, uma civilização planetária de fato, trazendo todos esses modelos de cuidado da terra, cuidado com as pessoas e repartindo os excedentes. Então agora, para finalizar, vou mais rápido. Desenhe e planeje a partir dos padrões e dos detalhes. Então observe esses padrões da natureza, isso serve para tudo, inclusive para a gente. Interaja ao invés de segregar. Permacultura é muito importante isso. Não segregue, mas busque de alguma forma complementar e interagir. Use soluções pequenas e lentas, mas nesse tempo também elas precisam ser grandes e rápidas, né? Então a gente precisa adequar também. Use e valorize a diversidade. Use as bordas e valorize o marginal, né? Isso eu vou fazer uma observação sobre isso, né? Eu tô sendo muito chamado para fazer lives sobre ecovilas, né? Eu, ao longo desses últimos 20 anos, eu trabalhei muito na criação de assentamentos humanos sustentáveis, ecovilas, comunidades, e hoje eu vejo vários coletivos que a gente acompanhou há muitos, muitos anos, no final dos anos 90, com filhos, já com a galera muito bem instalada em comunidades e ecovilas. Como que essa galera está enfrentando a pandemia? Morando numa ecovila, praticando uma permacultura, tendo já uma roça agroecológica, uma roça agroflorestal. Como que é? Como que essas crianças estão vivendo nessas comunidades? Eles continuaram a vida deles. Para eles mudou muito pouco, porque a galera já estava vivendo nesse novo paradigma, eles já tinham se planejado anteriormente esse ambiente permacultural, essa ecoaldeia, essa comunidade. Então eu trago muito isso, né? Agora é a hora da gente valorizar essas bordas, esses cinturões verdes, essa vida mais simples, essa vida do rural, inevitavelmente esse êxodo urbano que tende cada vez a acelerar cada vez mais, né? E a permacultura é muito eficiente para guiar
parte desse êxodo urbano e para trazer também mais resiliência para dentro das cidades, principalmente fazendo o que o Marquito e muitos outros deputados, vereadores e movimentos sociais estão fazendo, que é cocriar essas políticas públicas, né, que tragam práticas permaculturais, agroflorestais, agroecológicas, de compostagem, de economia solidária, de diversidade, de gênero, porque tudo isso, dentro do design social, dentro do conceito de biorregionalismo, que também está muito conectado à permacultura, ele faz parte. Permacultura não é você só fazer um planejamento de uma terra onde você vai fazer uma bioconstrução com captação de água de chuva, um círculo de bananeira, um sanitário seco e uma horta mandala. Permacultura é você ver quem são os seus vizinhos, é você trabalhar dentro da economia biorregional, é você também trazer a perspectiva de uma permacultura popular, inclusiva, né? Não dá para você trabalhar a permacultura só para a elite branca. A permacultura ela precisa estar cada vez mais na periferia, ela precisa ser cada vez mais democratizada. Então essa transição, até que o Brasil, o Monk aí está falando, né, transição para cidades sustentáveis, é um grande elemento aí da permacultura, né? Aí assim, só fazendo aqui, aproveitando alguns desses princípios, eu peguei aqui uma colinha aqui desse livro que eu escrevi ele há 15 anos atrás, o Almanaque para Práticas Sustentáveis. Quem quiser, pode baixar livre aí na internet, é só procurar Almanaque para Práticas Sustentáveis, tem mais de 30, 40 sites que está disponível ali para download, e aí tem muitas dicas, inclusive sobre permacultura, sobre software livre, sobre economia solidária, sobre compostagem, enfim. Eu acho Legal. que essa introduçãozinha, assim, né, muito da permacultura, para a gente entender essa metodologia também muito baseada nesses princípios ecológicos, né, integrando esse sistema de plantas, águas, edificações, relações sociais, comunitarismo, empreendimentos resilientes, um pouco nessa linha, né. Tem muito curso de permacultura, bacana, inclusive eu sou professor, ó, o Canivete falando que ele tem em PDF, arro. Teve mais de 1 milhão de downloads aí nesses últimos 15 anos aí, esse almanac aí, eu fico muito feliz que eu tenha ajudado aí a fomentar também esse processo. E, inclusive, eu vou até dar uma dica, né, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, eu sou também professor da Unipermacultura, né, que é a Universidade Livre de Permacultura, que agora está com todos os cursos online da permacultura, de agroecologia, de bioconstrução, de ecovilas, de permacultura. Está tudo disponível, você paga um valor de R$ 100, tá? E você tem acesso a todos, acho que são 7 ou 8 cursos, assim, mais de 400 horas aula, muita coisa, tá? Então fica esse convite aí para também quem quiser se aprofundar mais, quem tiver em situação de vulnerabilidade social, econômica e não tiver esse 100 pila para pagar, me procura em box também, porque esse 100 é só para a galera da Unipermacultura manter a plataforma mesmo, sabe? Então me procura em box também, que a gente consegue também uma bolsa aí para os representantes de movimentos sociais ou para a galera também que está precisando desse apoio, porque agora, Marquito, agora a gente precisa realmente unir forças, né? Tudo que eu falei aqui, muito processo teórico, tudo, mas a gente que está nesse corre há muitos anos, a gente que está vendo esse avanço aí também, esse retrocesso aí das políticas ambientais, né? O quanto é desafiador a gente agora se unir e trabalhar aí uma frente ecossocialista, uma frente do bem viver, uma frente agroecológica, para poder sair dessa crise. Eu não sei se a gente vai sair dela, né? Eu acho que a gente vai mudar, vai ser uma nova configuração, mas que a gente consiga fazer essa transição da melhor forma, né? Mitigando o sofrimento e trazendo aí esses valores, né? Esses pilares éticos da permacultura e desse cuidado com a mãe terra aí tão importante, né? Legal, muito, muito bom, Tomás, que coloca os princípios da permacultura, que é bem importante sempre resgatá-los, né? E nesse momento, especialmente, a gente vê esses acúmulos, né, da permacultura, dos povos e comunidades tradicionais, dos conhecimentos adquiridos através da relação com o ambiente, através da relação com o Pachamama, da natureza como sujeito, né, e não como algo a ser explorado. A gente percebe que são justamente as medidas de transição para essa situação que nós estamos, né? A gente sabe que globalmente esse debate sobre
o efeito catastrófico do qual o modelo econômico estava nos colocando frente à questão ambiental desde 1972, né? Que vem sendo discutido do ponto de vista dessa análise, que nós chegaríamos no ponto onde estamos hoje, e foi muito estabelecido desde 1972, a ECO 92, a Rio +20, os tratados, né, que vinham colocando na agenda, a própria Agenda 21, a própria permacultura como instrumento de transição e de organização e de design dos bairros, das cidades, das vilas e assim por diante, né? Infelizmente, o modelo ultraliberal, capitalista, não permitiu com que esse avanço acontecesse. Por quê? Porque justamente a permacultura, esses pilares, elas baseiam uma sociedade de menos consumo, uma sociedade de mais experiências, mais vivências e menos consumo. E isso não é interessante para essa sociedade que está falida, né? E justamente agora nos faz ser necessário a gente reestabelecer essas práticas, né? E aí eu vejo justamente que os locais mais importantes para que isso aconteça são as periferias, onde que as pessoas rapidamente já têm uma diminuição enorme na sua capacidade de reagir ao sistema, até porque lá é onde falta água primeiro, lá é onde ficam desempregados primeiro, lá é onde vai faltar comida primeiro, lá é onde o Estado não vai chegar com tanta rapidez. Então a gente precisa, sim, levar esses pilares para nós redesenharmos as nossas vidas e pensarmos enquanto estratégia de redesenho do própria relação do qual as cidades têm, as periferias estão e os cinturões verdes estão, né? Acredito que a gente precisa rapidamente repor essas questões. Acredito que algumas ações como não é permitido ou não é aceitável que a gente mande resíduo orgânico embora de uma cidade e não transforme ele em adubo para as hortas, nesse momento que a gente precisa produzir alimentos. Eu acho que não é mais aceitável no momento que a gente vive. Eu vi que a Carol Carocha está aqui e ela vem me municiando de informações da seca na Lagoa do Peri e que está colocando em xeque aquele ecossistema que não é um armazenamento de água apenas, mas porque as pessoas não praticam minimamente uma coleta de água da chuva para algumas águas. Então, princípios básicos da permacultura têm que redefinir a ocupação, a relação com o ambiente de muita gente. E isso não pode ficar restrito a um grupo intelectual ou que despertou espiritualmente, mas tem que ser isso tratado como pilares de um outro modelo de desenvolvimento, de outro planejamento urbano, né? Eu tenho visto isso, acredito que tu também já tenha lido o que a cidade de Amsterdã tem colocado como novos princípios do desenvolvimento para lá, e trata justamente disso, tratar as questões ambientais, as experiências, saúde, educação, arte e cultura. Então, assim, redefinindo a economia a partir daquilo que é estritamente essencial e a partir daquilo que traz prazer para as pessoas, né? É necessário a gente redefinir isso. E tenho certeza que num cenário dos próximos 5, 10, 20, 50, 100 anos, é necessário que a gente redefina a nossa relação social, ambiental, econômica e da relação com a natureza. A gente vai ter que retomar Pachamama, a Mãe Terra, a gente vai ter que retomar. Se a gente não se reconectar com esses princípios e isso se estabelecer em política pública, a gente está fadado a uma destruição gigantesca. E a nossa maior preocupação é que o caminho que nós não queremos é a convulsão social. E o caminho que os capitalistas e ultraliberais querem é a convulsão social. Porque a partir da convulsão social, eles se recriam do ponto de vista do mercado e da economia. E nós nos destruímos. Então a gente tem que pensar bem. Né? O próprio totalitarismo isso que vai ser imposto e a justificativa de controlar uma pandemia, de monitorar, de manter a população segura, vai fazer com que toda essa convulsão social seja uma bandeja, um prato cheio, né? Para o sistema falar, não, peraí, não, eles têm o pretexto perfeito, né? Então, a gente não pode fazer com que eles acessem esse portal, né? A gente tem que ser inteligente, tem que ter estratégia.
Estratégia resiliente. A Cris está falando que travou aqui. Não travou, não está travado aí não, né? Tudo bem aí, né? Aqui tá legal, tô acompanhando. Eu acho assim, se tu puder falar um pouco agora sobre algumas experiências até no mundo que tu tem acompanhado e que tratam justamente como que essas comunidades em pequenos núcleos descentralizadas têm trazido. E se tu puder falar também daquela experiência da permacultura na periferia de São Paulo, não sei se tu tem acompanhado algumas dessas experiências, mas falar um pouco disso, como que tem trazido outras perspectivas para essas comunidades que estão no extremo, né? Que é três quartos da população hoje do planeta vivem nas periferias. E a periferia não é só geográfica, a periferia é do ponto de vista do acesso, da disponibilidade de políticas públicas e também da qualidade de vida, né? Então, três quartos da população planetária está nas periferias do mundo. Então, se tu pudesse falar um pouco dessa perspectiva para a gente pensar e depois caminhar para algumas ações práticas que a gente pode estar desenvolvendo com os nossos coletivos locais e regionais, né? Bom, boa pergunta. E só dar uma olhadinha aqui, porque tem uma galera que fez umas perguntas que eu acho que tem a ver com a Legal. resposta, né? Que o Marco, por exemplo, falou se adianta lutar contra o sistema ou apenas criar um novo design que deixaria esse atual sistema obsoleto, né? A Sandrinha, um salve para Sandrinha, inchada na mão. Então, justamente a tua pergunta, vou falar um pouco sobre essa história da permacultura popular, a permacultura na periferia, ela vem de encontro com essa necessidade da gente fortalecer essas comunidades economicamente mais inviabilizadas pelo próprio sistema, né? Com ações muito cirúrgicas, né? Eu estava lendo um artigo que falava um pouco sobre as pandemias que houveram no Brasil nos últimos 150 anos, mais ou menos. E como, na época, né, do século XIX, a limpeza, né, que eram feita era na população de cortiços, né? Porque ainda naquela época não eram favelas, né? Eram os cortiços, né? E como isso agora tá vindo para cá também, né? Você acabou de falar essa questão da maior vulnerabilidade da pandemia, né? Das periferias, que não chega água, o saneamento básico já é precário, as condições de higiene já são mais desafiadoras, a questão da alimentação, que faz com que essa galera também não mantenha uma boa imunidade, é o mesmo que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente tem uma rede, né? Ela se chama CASA, né? É o Conselho de Assentamentos Sustentáveis da América Latina. Essa rede ela está ligada a uma rede maior que é o GEAN, né? É a Rede Global de Ecovilas. E dentro dessa rede do GEN e do CASA, existe um programa, né, que se chama Emergencies, né, que vem de emergências, né? E que está conectado a uma outra rede que se chama Blueprint, né, que é a questão também de uma pegada ecológica com ações inovadoras, e está ligado a um outro fundo internacional também, que é o Lush, que é tipo como se fosse uma Natura, uma empresa gigantesca, mas de cosméticos, que trabalham economia solidária, que trabalham permacultura incrível, e eles estão já há algum tempo articulando projetos nas periferias. Mas eu quero citar um que eu tenho uma relação mais próxima, né? Citar um primeiro fora e depois um outro aqui no Brasil, que é um trabalho que está sendo feito lá na Angola, né? Junto com a Unipermacultura. E assim, na parte da periferia, né, da Angola, porque Angola é praticamente, a boa parte do território é periférico, né? Vive em condições muito análogas às condições que a gente tem aqui nas comunidades, nas favelas. Então, o que aconteceu lá? Com um pequeno recurso, né, foi criado uma área ali de um início de uma agrofloresta, uma pequena microindústria para o processamento ali de abacaxi, de banana desidratada, de geleias, né? Teve uma capacitação muito bacana e foi criado um banco de sementes e com isso gerou assim uma nova perspectiva, uma resistência naquela galera que estava vivendo de cesta básica, né? Então assim, foi muito incrível como com uma pequena ação de planejamento, porque eles tinham a terra, mas estavam
não estavam conseguindo plantar de uma forma que consorciasse muitas coisas, precisavam de pequenos elementos técnicos, já tinham todo um conhecimento ancestral, assim como toda a galera da comunidade. Você vai nas favelas, a galera sabe muito também. É só você mostrar, né, e ter essa troca de mostrar alguns elementos e trazer um mínimo de recursos para essa galera começar a trabalhar uma outra perspectiva muito mais resiliente e que comece a cuidar da vida dessas pessoas, porque as pessoas estão morrendo. Morrendo. É um absurdo, entendeu? Essas políticas públicas hoje para combate dessa pandemia não dão conta. Essa questão de saneamento ambiental, de justiça socioambiental em tempos de pandemia passa longe. Não, passa longe. E isso é uma reação em cadeia. Se a gente não pressionar para que todas essas políticas que estão emperradas na área de saneamento básico, na área de segurança alimentar, na área de fomento à agricultura familiar não saírem já imediatamente, que boa parte desses fundos entrem para soluções sistêmicas como essa, e não só combater ali o Covid em si, as pessoas doentes, a gente não para essa curva, esse achatamento nunca vai chegar, ou vai chegar de uma forma toda troncha, né? É porque isso vai continuar de outras formas. Outros vírus vão vir, outros cataclismas climáticos vão vir, né? E aqui para o Brasil, né? Aqui para o Brasil, a gente está tendo um trabalho muito interessante na comunidade de Paraisópolis. Não sei se você está acompanhando isso, Marquitos. Uhum. Né? Estou acompanhando. Uhum. Ele não é estrito sensu um projeto de permacultura, né? Mas é um Uhum. projeto que está inspirando, né? Como você, por exemplo, você tem duas comunidades na periferia de São Paulo gigantescas, vamos colocar Brasilândia e Paraisópolis. Brasilândia é o lugar da periferia de Sampa que está mais morrendo gente, mais pessoas infectadas. A comunidade não está organizada, não tem um design social, né? E comércio aberto, as pessoas na rua, rolando festinhas, etc, etc. Vai para Paraisópolis. Toda uma articulação, né? Toda uma gestão participativa, toda uma comunicação via rádio comunitária, toda uma economia circular acontecendo, uma comunidade de apoio ali se cuidando, eles mesmos criaram fundos de forma autônoma, sem depender do governo, para captação de recursos, para trazer médicos, para trazer equipe para jogar água sanitária ali diluída em dispersores em todos os lugares, fazerem limpezas fitossanitárias. Incrível, né? E estão começando também a trabalhar os canteiros compostáveis, está tendo também fomentos de hortas agroecológicas, tem grupos veganos que estão indo lá também para levar alimentação vegana, alimentação saudável. Então, assim, não é tão... A gente não pode pensar na permacultura também só como esse elemento rural ou só com um elemento de tecnologias sustentáveis, stricto sensu. A gente tem que pensar na permacultura também, como que a gente pode trazer esse design permacultural para esses momentos de crise, para esses momentos de caos e às vezes em questões pontuais, para ajudar na distribuição de alimentos de uma comunidade, para cuidar do saneamento de uma escola que está desativada, que virou hospital, de uma comunidade que está tendo muita infestação de ratos, enfim, tem muita coisa aí para a gente pensar. E os fundos, né, galera? Então a gente está aí buscando articular com alguns fundos, principalmente fundos internacionais e pessoas físicas que estão querendo doar, né? Tem várias comunidades que estão fazendo já os seus crowdfunds na periferia, a Revolução dos Baldinhos aí também, que a gente está aí envolvido também bastante, o Marquito aí, um dos idealizadores, né, da Revolução, fazendo crowdfunding, a comunidade Morro dos Cavalos também, né? Porque eu insiro também essa questão das bordas e da periferia, as comunidades indígenas, né? Que estão ali também com os mutirões do bem viver ali fazendo a diferença e se organizando de forma autônoma, né? Eu acho que esse é um momento que não adianta a gente gastar tanta energia querendo que essas soluções venham do poder público. Eu acho que sim, a gente tem que continuar cobrando. Eu acho que vai ser muito difícil a gente continuar com uma pandemia e um pandemônio, né, à frente do Brasil. Fica muito difícil para a gente ser resiliente dessa forma, né? Mas a gente precisa urgentemente
começar a se articular mais, se organizar mais em rede. A gente precisa de pessoas que nos ajudem também a captar recursos para os projetos. A gente precisa de pessoas que nos ajudem a fazer vídeos, em marketing no Instagram, em mobilização, em voluntariado, em captação de alimentos. São muitas frentes. Então, mesmo que você não especificamente saiba de permacultura e você quer começar a trabalhar com permacultura, quer começar a ajudar, existe sim possibilidade. E uma outra coisa que eu vou falar sobre já projetos concretos, Marquito, que tem bastante a ver com esse temaço que a gente está falando de êxodo urbano, permacultura e ecovilas, é que a gente está aí articulando a criação de um Tinder das ecovilas e da permacultura. Tem muita gente que tem terra, né? E tem muita gente que quer ir para a terra, né? E não só terra, como sítios periurbanos, perirurais, enfim, vários empreendimentos. Então a gente está aí juntando alguns atores, né, e alguns possíveis fundos, programadores e uma galera nesse sentido para a gente conseguir começar a mapear terras disponíveis e pessoas que querem ir para a terra e para fazer essa transição. Mas não é só dar o match, não é só fazer o Tinder lá, eu gostei, você gostou, a gente... Não. Aí vai ter uma incubadora que vai dar... Opa, perdão, peraí que virou aqui. Voltei, tô com o telefone aqui. E essa incubadora é que vai ajudar nesse design permacultural e nesse design social para iniciar essas ecovilas, essas ecoaldeias, esses sítios permaculturais, essas comunidades alternativas. O pessoal falando que já quer fazer parte do grupo aí. Então, Instituto Pindorama, a gente já ouviu falar, claro, são amigos nossos ali, o pessoal também. Então é isso, a gente precisa criar esses instrumentos e essas formas dessas pessoas poderem colocar todo o seu poder pessoal aí a serviço, né? Porque tem gente que está aí em casa, não sabe o que fazer, o que eu faço, como é que eu me mobilizo. Gente, aí de casa vocês podem ajudar muito. O pessoal tudo falando, ó, eu quero. É isso, é plim, dá match. Esse Tinder conecta todo mundo, galera. Todo mundo quer fazer isso. Essa transição é o momento. É o momento da gente ir para as terras, é o momento da gente começar a trabalhar essas comunidades agroecológicas, permaculturais e também trabalhar esse outro paradigma da tradição, família e propriedade, né? De ter terras coletivas no nome de associações, de cooperativas, a gente está produzindo o nosso próprio alimento, ter um outro design das nossas relações sociais, né? Inclusive não precisar ficar trazendo esses pactos e convenções. A permacultura no design social ela fala muito em relação a isso, a questão do dinheiro, a questão do sexo, a questão da morte, né? Então, pô, você não poder enterrar um corpo, né? A gente tem essa questão da permacultura pós-morte, né? Lá no IBC a gente está conversando, eu participo também do Instituto, que a gente também foi um dos co-criadores, Instituto Biorregional do Cerrado, lá em Alto Paraíso. Uma galera que já deve ter ido, tem 8 anos esse instituto. Já tivemos 2 companheiros do instituto da nossa comunidade que faleceu, desencarnou. E a gente queria, e eles também queriam muito, ficar lá na terra, serem enterrados lá, que a gente fizesse nossa cerimônia, mas o Estado ainda é dono do nosso corpo, né? É muito louco isso, né? Então isso entra também nesse design de catástrofes e de pessoas, muita gente está morrendo e vai morrer. E como é que a gente também entra, né, os nossos corpos, cara, como é que a gente realmente vira uma árvore depois, né? Super importante, né? Fica até a dica aí para uma lei municipal aí, viu, Marquito? Nesse sim. sentido. Tem esse debate já no... Não, legal. Muitas perguntas aqui passaram. Tomás, então não sei se a gente retoma, né? Mas teve algumas ali voltadas às experiências de permacultura lideradas por mulheres, né? Foi uma pergunta e a gente vê várias iniciativas, né? Nós temos aqui hoje a Suzana, que coordena aqui junto com está muito mais à frente, né, do Instituto de Permacultura aqui em São Pedro de Alcântara. Nós temos aí o pessoal lá de Camboriú também, né? A Mildred, que é uma grande liderança mulher de permacultura, Nova Oikos. Hoje a Revolução dos Baldinhos é liderada pela Cíntia, uma mulher poderosíssima, né, que tem tocado as questões ali na comunidade. Então, as mulheres estão, sim, nessa pegada e com lideranças e discutindo, inclusive, né, a questão
das mulheres enquanto essa relação forte, né? Toda a nação Pachamama, que é essa organização que aí grande maioria são mulheres super conectadas com várias iniciativas no Brasil inteiro, né, e no mundo e na América Latina, e que a gente vê minha grande que tem esse professora, programa. a minha professora de permacultura, né, meu primeiro PDC, foi com a Marcia Hanzi, né, que é uma Aham, maga, uma bruxa da permacultura, assim, mora lá no sertão da Bahia, transformou uhum, aquele sertão e toca uma comunidade que já foram milhares de pessoas ali. E o próprio IBC, que é a instituição que eu participo, né, há 8 anos, ele é liderado, a grande linha de frente, o conselho uhum, diretor e as mulheres que estão à frente do IBC são todas mulheres, né? 70, 80% da linha de frente do IBC, do instituto que eu faço parte, são de mulheres, né? Então, assim, uhum. muita coisa, muita iniciativa e incentivar mesmo que as mulheres cada vez mais tragam esse tema de ir para a terra, de estar fazendo permacultura, de bioconstrução. Isso é muito. Uhum. As mulheres na permacultura e na bioconstrução, elas têm uma sensibilidade incrível, diferenciada, elas trazem uma visão sistêmica, holística, muito mais conectada com Pachamama do que nós, né? Óbvio. Uhum. Então, putz, um super arroz aí para esse envolvimento cada vez mais das mulheres. E eu não sei nem quanto tempo a gente tem, quanto que a gente falou já, Marquito, é tanta Então, a coisa. gente tem mais aí uns 15 minutos no máximo para a gente ir finalizando essa nosso primeiro bate-papo aqui. A gente pode agendar outros, inclusive. Mas eu acho que fica Arroz. aqui algumas mensagens. Assim, eu também queria trazer algumas experiências que muitas vezes, muitas iniciativas ou experiências, elas acontecem, mas não tem o nome grifado da permacultura, mas elas seguem os seus princípios e pilares, né? Como a questão de uma visão sistêmica, onde a gente não vê o resíduo como um problema, mas como uma solução, a questão da ciclagem de nutrientes, a questão do armazenamento de energia, a questão do bem-estar, né, a partir da pessoa e fazendo o design a partir do seu entorno. Então, eu tenho percebido algumas iniciativas aqui em Floripa e até mesmo esse aplicativo, esse projeto que vocês estão fazendo de aproximar aqueles que têm interesse para a terra e quem tem terra, 3 pessoas nesse período chegaram para mim falando que tinham terras disponíveis para pessoas que queiram ir plantar ou queiram ocupar essas terras, né? Então, chegaram esse tipo de pessoas se oferecendo e Olha, esse momento despertou nelas, né? Então, a gente tem a indicação aqui em Floripa mesmo, quem tiver interesse, eu posso passar o contato de 2 pessoas que estão dispostas a socializar e discutir com um grupo de pessoas a ocupação de terras, né? Tenho também que bacana. percebido essas mobilizações solidárias, e aqui na região de Florianópolis tem muitas mobilizações, e elas estão pautadas na questão do acesso à alimentação, mas elas estão pautadas também em pensar a longo prazo, né? Então a gente vê aí campanhas de arrecadação de alimentos, mas que a gente já está linkando com um projeto maior de plantio, com um projeto maior de cozinha comunitária, de restaurante popular, que esses elementos práticos do ponto de vista da economia, da produção de alimentos, do acesso à alimentação e de uma qualidade de vida, eles começam a circular. Daqui um pouco entram os fatores do qual a gente quer fazer, que o mandato já vem implementando e vem Isso. promovendo, que é o saneamento ecológico descentralizado, captação de água da chuva, ambientes mais resilientes com telhado verde, com outros instrumentalizações. Em contrapartida, no momento em que a crise se agrava, também se agravam os crimes ambientais. Por exemplo, a gente tem várias denúncias de pessoas que aproveitam esse momento para aí sim abrir fogo no ponto de vista das construções ilegais, irregulares, dos crimes ambientais, desmatamento, assim por diante. Mineração que Então, aumentou muito, grilagem de terra isso. indígena. Então, é esse balanço, pessoal, para quem está acompanhando a live, é esse balanço que a gente quer fazer. Que sociedade a gente quer? Porque vai ter uma galera pressionando para a gente chegar num colapso e numa convulsão social. E a gente precisa ter reunião suficiente de pessoas que a gente vai pressionar por um outro modelo, por uma outra transição. A gente precisa nos reunirmos em coletivos, localmente, se articular globalmente, porém a gente precisa ter essas atitudes, né? Enfrentar, e por isso eu falo isso muito porque a Carol Carocha está aqui, ela está nessa luta ali com a Lagoa do Peri, a gente está tentando enfrentar essas destruições ambientais e também essas violências contra trabalhadores e assim por diante. Em contrapartida, a gente também tem que construir
esse novo paradigma, né, que ele passa pelos princípios da permacultura. Então, eu acho que é bem importante destacar isso, sabe, Tomás, porque tem iniciativas muito bacanas acontecendo, né? Acho que se tu pudesse caminhar assim para um chamamento geral das pessoas, onde que elas procuram, qual base que elas podem se apoiar, e a gente já vai finalizando aqui a live. Eu vou salvar, tá? A live aqui nos stories, depois quem quiser baixar, baixa também, e a gente continua aí com nossos canais aí para poder utilizar, beleza? Maravilha. Bom, tem onde que a gente pode se articular, onde a gente pode se envolver? Bom, eu vou trazer primeiro uma problemática, tá, gente? Vários institutos de permacultura, ecocentros, sítios, etc., pararam de receber voluntários, tá? Então, isso é algo que, assim, eu vejo alguns movimentos já, alguns protocolos, alguns começando a conversar como que seria, né, essa retomada de pessoas de fora para estar nesses lugares. Então, assim, se fosse há uns meses atrás, eu ia citar 50 lugares para vocês irem lá fazer um trabalho de voluntariado, tá? Mas no momento tem um monte de coisa rolando online, né? E tem também a linha de frente, tá? Tem a linha de frente para quem quer participar de ações efetivas, de levar comida em comunidade, de atendimentos terapêuticos que estão rolando, de atendimentos também de permacultores que estão indo também em periferias também, ou em aldeias indígenas, para dar algumas forças muito específicas, porque também não está podendo entrar, então tem muito detalhe, né, essa negociação para ir nos lugares também. Só que nesse momento, o que eu iria indicar a vocês, tá? Vou trazer 3 perguntas aí geradoras para a gente poder se mobilizar. Primeiro, né, faz um questionamento dentro de você, né? Tudo isso que aconteceu, toda essa pandemia e toda essa ressignificação da nossa vida, te colocou aonde, né? Você acha que até esse momento a tua vida estava caminhando rumo a uma sustentabilidade individual, o seu projeto de vida, as suas metas, os seus sonhos estavam apoiando o planeta Terra de fato? Deu uma chacoalhada aí nessa tua percepção? A partir disso, quais são as conclusões que você está tirando? O que você efetivamente está querendo fazer daqui para frente? Esse é o primeiro questionamento que você deve fazer. O segundo, se você quer dar esse passo além, né, que eu brinco que é esse virar da mesa, né? Você está realmente disposto a fazer isso? Você está realmente disposto a mergulhar na permacultura, a uma vida comunitária, a uma vida mais resiliente, a uma vida dedicada a cuidar das pessoas, a cuidar do planeta e a repartir esses excedentes, né? Você está realmente disposto? Você tem recursos financeiros, você não tem? Você tem terra, você não tem? Você tem vontade? Quais são os expertises que você tem? Então faz uma folhinha ali com tudo isso. E o terceiro é quando e como que você vai fazer isso, né? E aí que a gente entra, de uma certa forma, indicando, fazendo essa conexão, fazendo essa articulação conjuntamente com institutos ou com comunidades que estão se criando. Vou falar uma coisa bem na real para vocês. Nesses últimos 40, 50 dias, eu acho que mais de 50 pessoas me procuraram falando que tem terra, tá? São terras em vários lugares do Brasil. Só que essas pessoas ficam muito preocupadas. Eu tenho terra, eu quero que as pessoas cheguem aqui na minha terra para estar produzindo, para estar bioconstruindo, etc. Mas eu não sei como fazer isso. Eu não tenho também uma receitinha que eu vou chegar para você e falar assim, faz isso, 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 que vai dar certo e vocês vão ser felizes para sempre. Não. Até porque uma vida permacultural não é uma vida só alegria, gente. A gente tem que ralar também, né? A gente, apesar da permacultura falar de você ter o mínimo esforço, porque a natureza vai estar trabalhando com você e para você, a gente tem que também ali estar o tempo todo, a vida na terra, uma vida sustentável, mais resiliente, dá também trabalho. Então faz esse questionamento. Então, essas pessoas que têm terra chegam para mim perguntando isso, né? E aí, Tomás, como é que eu faço? Então, nesse momento, o que eu posso mobilizar para vocês é fazer esse questionário, procurar os cursos online, tem vários, o que eu sou professor é o da Unipermacultura, é só entrar no Instagram da Unipermacultura, lá no meu Insta também tem os links,
E o terceiro é nos ajudar em projetos que já existem. Então, aí em Floripa, tem muita gente de Floripa aí, tem a galera da Revolução dos Baldinhos, precisa ver como é que eles estão precisando de apoio agora, depois o Marquito pode dar um salve. Tem a galera do Quilombo do Rio Vermelho, que está precisando de ajuda também. Tem as comunidades indígenas de Biguaçu, tem as comunidades indígenas dos Morros dos Cavalos, tem Morro da Cruz, tem uma série de ações só aí em Florianópolis, que o Marquito está falando, que está precisando de ajuda. Em Sampa, em Brasília, a mesma coisa. Então, qualquer coisa também procura a gente em inbox, que a gente dá algumas indicações específicas de como ajudar. E um outro ponto, já para fechar esses movimentos de mobilizações, é esse app, essa programação que a gente está fazendo. Então, quem quiser também participar nessa área de captação de recursos, design, vídeos, etc, também, se não for com esse projeto que a gente está fazendo, a gente tem um monte de indicações para vocês apoiarem também projetos permaculturais, de ecoaldeias, de comunidades indígenas, de galera que está precisando de ajuda. Mas uma coisa eu falo para vocês, galera, essa pandemia ainda vai durar um tempo, não é daqui um mês, não é daqui 2 meses, a nossa vida nos próximos anos vai mudar bastante. A gente, antes dessa pandemia, a gente já estava muito desconectado, galera. A gente ia para o barzinho, para o restaurante, ficava só olhando para o celular. A gente vivia pendurado na virtualização. A gente deixou de se conectar. E agora a gente foi forçado a fazer isso, de aprofundar na virtualização. Um dos únicos meios que a gente tem agora é a virtualização. E aí, quando a gente sair daí, a gente vai ter uma necessidade muito grande de se reconectar com a Terra, de se reconectar com os olhares, com os abraços, com os beijos, com os cheiros, com a música, com a dança, com a terra. Então é isso. Então aproveitem para se conectar, aproveitem para tirar a lição mais permacultural e resiliente possível de todo esse momento que você está vivendo e venham com nós, cara. Venham com nós. A gente está precisando de muito apoio para a gente fazer uma série de projetos permaculturais, agroflorestais, ecovilas, no Brasil e no mundo, porque essa é uma das pílulas para ajudar as pessoas e começar a cocriar novos ambientes humanos resilientes e sustentáveis e muito mais cooperativos em novos paradigmas. Eu, sinceramente, acredito que essas grandes cidades, esse movimento, como foi montado as cidades, ele já está num processo cada vez mais em decadência. Então, eu apostaria nesse momento em a gente cocriar um novo e não tanto tentar segurar esse velho que já está caindo, galera. É isso. Valeu, Tomás. Muito bom aí, com certeza. Eu acho que ficaram 2 questões bem centrais nessa nossa conversa, né, Tomás, que eu acho que a gente pode retomar depois, que é essa questão de conectar essas pessoas que têm terra com aquelas que querem ir para um local e aplicar a permacultura no seu design, na sua relação direta, né? Isso é um ponto, acho que podem focar na tua pessoa e mandar aí inbox para ti as questões. A outra é as mobilizações locais do território. Referente aqui a Florianópolis, pode escrever para a gente indica várias mobilizações que estão acontecendo, desde os mutirões, do mutirão da Sociedade do Bem Viver, as iniciativas locais de bairro, solidárias. Nós temos aí uma rede de ações que estão acontecendo, que a gente está querendo ampliar essa rede e conseguir daqui um pouco uma unidade, né? Ontem eu fiz uma live com o Padre Wilson Gro, e o Padre Wilson colocava isso, a gente tentar criar um conselho solidário da cidade, que ele transcenda esses espaços institucionais, mas que ele traga essa rede de articulação solidária que tem acontecido. E é fundamental, pessoal, nós que temos a visão da permacultura, a visão sistêmica, estarmos nesses lugares, porque esses lugares vão ser lugares onde vai estar se construindo essa transição, ou esse novo design, esse novo paradigma da sociedade. E é necessário que nós, com a visão permacultural, sistêmica, da natureza como sujeito de direitos, de Pachamama, consigamos estar nesses lugares incidindo para a construção de novas relações. E a gente tem que fazer isso do nosso micro, agora nas nossas relações pessoais nesse momento, desde ações de saúde mental até uma prática na sua própria casa de transformar um sistema de coleta de água da chuva, sistema de plantio, assim por diante, até se articular a esses compostar, até se articular nesses coletivos locais e regionais que nós estamos se instituindo. Muito pelo contrário, eu vejo que esse momento é um momento que as pessoas estão buscando e a gente precisa reunir esforços nesse
nessa transição. Temos aí 2 minutos, então deixar um abraço aí para todo mundo. Se quiser dar um salve aí nesse 1 minuto, Tomás, fica à vontade, cara, tá? Maravilha. E a gente está caminhando pro fim. Agradecer imensamente a presença de todo mundo aí, quem circulou. A gente ficou em média no começo entre 45 pessoas, agora entre 65, então circulou bastante gente, uma galera acompanhou do começo ao fim. Agradecer, tamo junto aí, galera, tocando na medida do possível e também desejando que a gente faça realmente essa quebra de paradigma e que surja aí essa nova sociedade, ao invés de surgir uma convulsão social, que é o que esse desgoverno está querendo, que é o que esse despresidente está querendo, que é o que esses milicianos, essa mente liberal está querendo. A gente tem que contrapor na prática, nas atitudes e também do ponto de vista de política pública, né? Então, agradecer aí, Tomás, pelo convite, cara, e ter aceitado. E a gente vai estar trazendo outros debates e em breve a gente, de repente, retorna para saber um pouco de como que está esse match aí entre essas experiências que tu está fazendo, tá? Vamos sim, valeu galera. Gratidão, Marquito, gratidão a todas e todos aí. Quem também quiser aí chamar a gente para fazer live, legal. Bora fazer, gente, sabe? A gente está aí aberto nos perfis de vocês aí, é importante ter uma divulgação legal, né? Mas a gente quer divulgar a mensagem mesmo. Então, assim, sintam-se muito à vontade em nos procurar para a gente fazer essa soma de esforços, de corações, de mãos. Então, assim, por todas as nossas relações, a Roma Etaquias, um salve, um axé especial também para toda a comunidade indígena, né? Que nós estamos aí no Abril Vermelho, e nós estamos nesse momento tão importante da gente estar aí lado a lado, né? Das comunidades indígenas. Então, tamo junto, gente. Vamos fortalecer, vamos cuidar do irmão e da irmã aí que está do lado também, ligar para as pessoas, ver se está tudo bem, né? As pessoas estão um pouco pirando também e vão botar a mão na terra, porque botar a mão na terra é super terapêutico e muito curador. Então, bora plantar a semente dessa sociedade aí, ecologizada e planetária e sociedade do bem viver aí. Saudações. Legal. Boa segunda, boa semana para todos e todas aí, né? Valeu, galera. Em breve, amanhã a gente vai ter uma live com a professora da UFSC, ligada ao direito humano à alimentação adequada. Também, Tomás, estamos organizando uma live com a Querechu para falar do Abril Vermelho, Abril Indígena. Acho que essa semana ainda. A gente está vendo ali com ela a data, o horário, e vamos pedir para a galera também divulgar. Arro, galera, um abração. É nóis aí, tamo junto. Tamo junto. Vou salvar aqui, tá? Vou salvar, pode ficar tranquilo. Valeu. Salva. Vamos que vamos. Acho, galera.